Torcedores que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Grupo B da Copa do Mundo definido com a classificação da Inglaterra, já esperada por muitos, né, a primeira vaga da seleção inglesa e também a vaga da seleção dos Estados Unidos, que chegam às oitavas da Copa, e dois confrontos definidos para as oitavas de final. Teremos Inglaterra e Senegal, jogo que acontece no domingo. Para mim tem jogo esse confronto, não vejo a Inglaterra como ampla favorita. E Holanda e Estados Unidos. A Holanda foi primeira colocada do grupo A, Estados Unidos segundo colocado do grupo B. Também tem jogo esta partida. Obviamente que com uma ligeira vantagem para as seleções europeias. Mas não me surpreendo se Senegal ou a própria seleção dos Estados Unidos aprontarem nessas oitavas de final, buscando uma vaga nas quartas da Copa. Falando sobre o grupo em especial, já se criou a expectativa. A Inglaterra, de fato, a melhor equipe, né, da chave, 9 gols marcados. A Inglaterra tem o melhor ataque da Copa do Mundo, né, em 3 partidas, 9 gols, uma média de 3 gols por partida, se bem que contra os Estados Unidos a Inglaterra acabou não anotando, fez 6 gols contra a equipe do Irã e hoje a vitória por 3-0 diante da seleção de País de Gales. Importante a participação de Marcus Rashford, hoje com 2 gols, também teve um gol importante na partida contra o Irã, na estreia da seleção inglesa, e uma seleção que vem se afirmando aos poucos. Um Harry Kane diferente da Copa passada, hoje um cara que aparece mais na base da assistência, né, já foi a terceira assistência dada por Harry Kane nesta Copa do Mundo, ele que se notabilizou na Copa passada por ter marcado 6 gols, e desta vez ele aparece como cara do passe. E uma equipe que vai ganhando forma, vai ganhando corpo, principalmente com a entrada de alguns reservas durante a partida, né? A entrada do Wilson no ataque, a entrada do próprio Rashford, trocas que são feitas por Gareth Southgate, que dão uma consistência ainda mais interessante para essa seleção em relação ao seu time titular. Então é uma Inglaterra que pode para muitos colocar medo, né? Muitos taxam a Inglaterra de uma provável semifinalista de Copa do Mundo. Eu particularmente ainda vou, né, com um pouquinho de desconfiança em relação a essa Inglaterra, mesmo ela tendo essa ótima participação na primeira fase com 7 pontos conquistados, mas é uma seleção que tem sim valores individuais interessantes, é uma equipe bem treinada, é uma jovem equipe, né, fisicamente se mostrou muito bem e vem para as oitavas de final como favorita diante de Senegal. Muito pelo que fez no grupo, um grupo acessível até para a classificação da seleção da Inglaterra, mas para um jogo bem mais complicado, se levarmos em consideração as partidas contra o País de Gales, contra Irã e também contra a seleção dos Estados Unidos. Então, a classificação inglesa mais do que justa pelo que eles fizeram no grupo, e também uma possibilidade de avanço às quartas, embora o jogo contra Senegal, eu particularmente prevejo dificuldades para a seleção da Inglaterra, porque vai ser uma rotação totalmente diferente de outros jogos que a Inglaterra acabou enfrentando ao longo do percurso. E o outro classificado, os Estados Unidos, que me preocupa bastante desde a primeira rodada em relação à parte física. Os Estados Unidos começou muito bem, vencendo a seleção até de País de Gales na estreia, mas ali por volta dos 65, 70 minutos, acabou perdendo no aspecto físico, abdicando de jogar por conta dessa situação. País de Gales, na ocasião, não conseguiu a virada, ficou no empate com os Estados Unidos e teve possibilidade de sair com os 3 pontos. Depois os Estados Unidos enfrentam a Inglaterra e surpreende a todos, né, com uma seleção jovem, com bons valores também, a seleção do Pulisic, né, do próprio McKean, né, do Yunus Musa, jovens jogadores que, de uma certa forma, dão aos Estados Unidos um certo respeito. Eles moldaram a seleção deles a ponto, né, de, em alguns setores do campo, darem ingredientes a mais a esse time do Greg Berhalter. Mas, mais uma vez, hoje contra o Irã, o aspecto físico pesou. A gente viu que os Estados Unidos abrem o placar com o Pulisic, depois a equipe morre fisicamente. E os minutos finais de jogo foram dramáticos, né, com o Irã em cima, pressionando, precisando apenas de um gol, né, para se classificar para a fase seguinte da Copa, mas acabou não conseguindo. O bloqueio feito pela seleção dos Estados Unidos foi aí fundamental para que essa vaga, com uma vitória na última rodada,
já que os 2 primeiros jogos haviam sido empates. Uma vitória no último jogo fez os Estados Unidos ser o segundo colocado da chave. Lamento pela queda do Irã, uma seleção que se fortaleceu muito depois da vitória diante de País de Gales. A seleção do Irã tomou uma traulitada logo no começo da Copa, um 6-2, que poderia repercutir negativamente no desenrolar da equipe dentro da competição, mas ela se recupera naqueles minutos finais do jogo contra o País de Gales e de toda a representatividade que tinha aquela partida na ocasião, e veio hoje cercada de expectativas, porque sabia-se da responsabilidade de pelo menos empatar a partida para conseguir a classificação às oitavas de final, que já seria um grande resultado para a seleção iraniana. Só que os Estados Unidos conseguiu 1-0, segurou esse resultado, e o Irã não teve a capacidade técnica necessária, né, de chegar a esse, pelo menos o gol de empate, consequentemente a virada, assim como foi no jogo passado nos minutos finais. E para mim a principal decepção do grupo foi o País de Gales, fez uma grande Eurocopa 2 anos atrás, mas não conseguiu performar na Copa do Mundo. Um primeiro jogo muito abaixo, ainda se salvou com um gol marcado pelo Gareth Bale de pênalti. No segundo jogo, né, acabou perdendo para a seleção iraniana, né, um jogo onde o País de Gales teve poucas oportunidades no segundo tempo, não jogou bem diante do Irã. E hoje contra a seleção da Inglaterra, até citei isso na live que a gente fez aqui, né, que a Inglaterra conhece bem o estilo e os jogadores de País de Gales, até mesmo pela proximidade, por esses atletas atuarem na Premier League. Isso foi um ponto facilitador para que a seleção da Inglaterra, em alguns minutos, pudesse decidir a partida e sair com 3-0. Então, Inglaterra e Estados Unidos, parabéns às duas equipes pela classificação. País de Gales e Irã ficam pelo caminho e vão tentar aí, quem sabe, participar da Copa do Mundo de 2026 com um aumento de seleções, como falávamos aqui. 48 seleções participarão da próxima edição da Copa do Mundo, que acontece no Catar, no Canadá, perdão, no próprio Estados Unidos e também no México. São 3 países sedes para essa Copa com 48 seleções a partir de 2026. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!